Sejam bem-vindos. Hoje não é Reage 38, hoje não é 38 pelo mundo, hoje não é 38 News e nem 38 Responde. Hoje é React 38. Vamos fazer um react que eu evitei por muito tempo, esperando que algum padre ou pastor mais qualificado do que eu explicasse a Petri não apenas as heresias, mas as blasfêmias. Ele ofendeu de maneira muito pesada São José, Jesus, o Espírito Santo e várias entidades que deveriam ser respeitadas. Ele dizia que se alguém chegasse e defendesse o que eu defendo no programa dele, a Cinta ia cantar. A Cinta não cantou porra nenhuma. Quando eu disse lá, ele concordou e ainda falou fino. Inclusive, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse episódio que não cancele e que não ofenda Petri. Como fica muito claro, Petri é uma pessoa extremamente frágil, se não física, mental, intelectual, emocional e espiritualmente. Ele é um cara que já admitiu várias vezes publicamente que se não fosse o sócio ou ex-sócio dele, Tiagão, ele já teria se matado, com apoio, inclusive, da namorada. Eu teria me matado. Não, louco. Tô te falando, eu já fui cancelado e cara, eu tava na... Você não se matou, você tá aí, porra. Porra, mas eu cheguei num ponto que eu tava conversando com a minha namorada. Cara, como é que a gente vai fazer pra se matar? Porque não tem mais o que fazer. Caralho. E a gente começou a conversar, meio que a gente tava numa paranoia, né? Mas a gente começou a conversar, tipo, seriamente no sofá da sala. Como é que a gente vai fazer pra se matar? E o cachorro? A gente começou a conversar aí. E a gente deixa com quem? Faz o que com a casa? E o dinheiro? Doideira essa porra. Aí a nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Então, já que Petri é uma pessoa tão frágil que, com certeza, nunca leu nem a edição de bolso de Aristóteles e Platão, que falam exatamente o que eu digo do casamento mediterrâneo, que nunca leu a Bíblia, que nunca leu o primeiro livro da Bíblia, que nunca leu Rolo Tomasi, e mais, que faz piada e comentário de cortes soltos, algo que ele repudiou a vida inteira, ou seja, alguém contraditório e misantropo, que afirma odiar a humanidade a ponto de querer se matar, é uma pessoa frágil. Frágil intelectual, frágil mental, frágil emocional e frágil espiritual. Por isso eu lhe peço, não faça nenhum ataque a Petri. Você realmente acha que você serve a Jesus? Você acha que Petri blasfemou ao dizer que Jesus era um mágico, que Nossa Senhora foi objeto de pedofilia, ou que São José é um corno, que nem sequer tocou em Nossa Senhora? Então, você simplesmente para de segui-lo. Se você prestigia e monetiza alguém que ofende a Deus, a mulher que teve Deus dentro dela, literalmente em seu útero, e o homem que teve a honra de ser pai de Deus na terra, você não pode, ao mesmo tempo, colaborar com isso. A única coisa a fazer é parar de seguir. Eu gostaria de ignorá-lo, mas eu tenho um dever, acima de ofensas a mim e a falsas acusações, de defender a honra, o direito e a Deus. Nós não podemos cruzar os braços em frente a blasfêmias. Não sou a pessoa mais qualificada para responder às questões teológicas que ele coloca, mas vou responder literalmente, gramaticalmente, com o que tem escrito na Bíblia. Ele faz vários questionamentos que, se lesse a Bíblia, estariam imediatamente respondidos. A abertura é ele dando chilique por falta de contexto. E é exatamente o que ele fez. Acuse-os do que você é. É exatamente o que Petri fez. Petri não conhece os conceitos que eu menciono. Petri não conhece os autores que eu menciono. Petri não sabe nem qual é a pauta da conversa. E, por causa de uma frase, ele chega a conclusões, inclusive, que levam pessoas a cometerem crimes de falsa acusação, como ele deixou claro na campanha de denúncias no Instagram e no Ministério Público. Mete bronco, Erley. Um assinante do Patreon nos mandou, ele falou, olha só esse papo esquisitíssimo desse cara aqui. 38 diz qual a idade correta para o casamento. Até os 30 anos, o homem assume, como é que chama? Riscos irracionais. Muitas pessoas arguem que é o fechamento do córtex pré-frontal. E a mulher, Maria, engravidou, como é que chama? Muito cedo pra casar, que era antes de menstruação, né? Tem pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, né? Que também pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, né? E também é um grande exemplo. Nossa Senhora é um exemplo, não é? Mas a Nossa Senhora é um exemplo porque ela engravidou aos 12 anos ou porque ela foi uma mulher bondosa, generosa na sua vida? Qual idade a Virgem Maria engravidou? A Bíblia não diz a idade exata da Virgem Maria, mas historiadores e teólogos calculam que ela tinha entre 12 e 14 anos. Mas vamos acreditar que realmente isso aconteceu. Vamos acreditar na Bíblia aqui. O fantasma que engravidou. Ela
que engravidar é estranho, porque você já imagina sexo, né? Tá, mas qual que é a história? A história é que Deus- ela deu a luz a Jesus. Ah, mas Deus decidiu, pô, era essa menina aqui que vai nascer Jesus. É. isso. Mas aí eu vou te Então perguntar ela- uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então Criança, brota né? Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade. Há 3 pontos fundamentais para serem comentados desse início. Se Petri tivesse feito evangelização, ou ao menos lido algumas páginas da Bíblia, ele saberia a resposta. Primeiro lugar, esse canal de cortes fez uma thumb chamativa, que não foi o que eu disse. Eu não afirmo a idade que ninguém deve casar. Nós estávamos discutindo com argumentos e fatos que já são enumerados desde Platão e Aristóteles, porque, inclusive através da econometria, a diferença entre 15 e 18 anos é a diferença de mais sucesso em diversos países e épocas. Isso não é uma questão de opinião, é questão de fato. Inclusive, é fato amplamente documentado em dados oficiais dos Estados Unidos que a chance de um homem separar é indiferente em relação a quantas mulheres ele já dormiu. E da mulher, não. Ela é exponencial. Eu vou te Então perguntar ela- uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então Criança, brota né? Jesus. Todos nós, em muitos aspectos, repetimos a história de Ló, repetimos a história de Jó e repetimos a história de vários personagens da Bíblia. Fica comprovado que o nosso papel nesse mundo não é compreender, e sim obedecer. Agora, Deus nos dá de presente também a compreensão de por que Jesus tinha que vir do ventre de uma mulher. Porque para Jesus provar aos judeus que cumpriu a lei, ele deveria cumprir cada uma das previsões, das profecias feitas pelos pequenos e grandes profetas por milhares de anos. Estava escrito que ele seria da linhagem de Davi. Estava escrito que ele viria de uma gravidez impossível. Estava escrito que ele viria de uma virgem. Jesus precisava, sim, ter cumprido todas as profecias. Inclusive é interessante que quando Jesus está no deserto por 40 dias e é tentado durante 3 vezes, ele tinha autoridade de fulminar o demônio em sua frente, mas ele não faz isso. Ele não usa a sua autoridade para repreender o demônio, ele usa a lei. As 3 vezes diz, está escrito, não tentarás ao seu Deus. Está escrito, nem só do pão vive o homem. E está escrito, não é do nosso interesse passar fome. Não é do nosso interesse fazer jejum. Não é do nosso interesse dar toda a honra e toda a glória a Deus. E não é do nosso interesse reconhecer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Inclusive é interessante que essa mulher aqui diz, eu não queria ser Deus, eu só queria que o mundo fosse segundo a minha vontade. É exatamente isso que é querer ser Deus. Mais um motivo pelo qual a Nossa Senhora teve sim que receber o Messias dentro dela é a demonstração prática de que a salvação da humanidade veio através de uma mulher. Até mesmo o Alcorão cita Nossa Senhora mais do que qualquer outra mulher. O papel de Jesus não era apenas trazer a nova e eterna aliança. O papel de Jesus era o de mostrar como um ser humano de carne e osso, que nasceu, cresceu e sentiu todos os prazeres e dores de ser humano, deveria se comportar. Jesus não precisava ser batizado. João Batista reconhece isso abertamente. E nessa hora Jesus é claro, eu vim para dar o exemplo. É exatamente por isso que ele tinha que viver toda a parte positiva e negativa de ser um humano de carne e osso. Será que ele entende isso, velho?